Bora, então vou fazer aqui uma introdução do que a gente já tem até agora de notícia, as últimas notícias que chegaram, e depois a gente já parte para análise. Então, Israel lançou no fim da noite de ontem um ataque sem precedentes contra instalações nucleares militares do Irã, elevando o temor de uma guerra ampliada no Oriente Médio. Esses ataques, o que se sabe até o momento, é que eles atingiram instalações de mísseis de longo alcance, defesas aéreas do Irã e também conseguiram atingir 2 cientistas e matar 2 cientistas nucleares e também 3 dos principais comandantes militares do Irã, o major-general Mohammad Bagheri, que é chefe das Forças Armadas, abaixo apenas do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, também o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e o general Gholam Ali Rashid, que é vice-comandante das Forças Armadas, também um político de destaque que supervisionava as negociações entre Estados Unidos e Irã. Ali Shankani está entre os mortos nesses ataques que foram iniciados ontem. Segundo a mídia estatal iraniana, 78 pessoas morreram e 329 ficaram feridas nesse ataque que foi planejado pela inteligência iraniana, uma ação conjunta entre o Mossad e também a inteligência militar israelense, foi planejada pelos israelenses, claro, e já há manifestações de diversas partes. Tá fazendo um pouquinho a comunicação aí de vocês, pessoal, só se der para ajustar. Mas vamos continuar, então. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o ataque aconteceu porque Teherã estava muito perto de um ponto sem volta, disse que esse era o último recurso para evitar um Irã com armas nucleares, que é algo visto por Israel como uma ameaça existencial. Também o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, se manifestou e disse que Israel abriu uma porta manchada de sangue, prometeu retaliar os ataques, fez inclusive já ataques. O exército israelense disse que as forças iranianas já dispararam cerca de 100 drones contra Israel, mas foram abatidos pelo sistema de defesa antiaérea do país, o famoso Iron Dome, e também os Estados Unidos se manifestaram. Inclusive, a última informação que acabou de chegar foi uma ligação por telefone da âncora da CNN, da Dana Dash, que conversou com Donald Trump, e nessa ligação, a despeito do que tinha dito o secretário de Estado Marco Rubio, que falou que foi uma ação unilateral e não deixou muito claro o quanto que os Estados Unidos tinham sido informados sobre isso, nessa conversa por telefone com Dana Dash, Donald Trump disse que é claro que os Estados Unidos apoiam o ataque e disse: apoiamos como ninguém o ataque, e também falou que ele tinha dado 60 dias para o Irã fazer um acordo com os Estados Unidos. Estamos no dia 61, não houve acordo, portanto mostrando o apoio dos Estados Unidos ao Irã. Também o Irã disse que era impensável dizer que os Estados Unidos não soubessem desses ataques. E aí, então, trazendo alguns dos principais fatos, agora eu vou partir para análise com Américo Martins, com Lorival Santana. Vou começar com o Américo. Américo, a gente vinha falando já há alguns meses, né, talvez desde o início do contra-ataque israelense, depois dos ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023, do quanto que as forças proxies iranianas haviam se enfraquecido, né, com esses ataques. Como que você acha que isso também influenciou esse ataque agora israelense ao Irã? Você acha que Israel aproveitou também esse momento dessas forças iranianas enfraquecidas para realizar esse ataque sem precedentes? Sem dúvida, Pri. Esse foi um dos fatores muito importantes aí na lógica dos israelenses. Na verdade, a gente tinha falado aqui Fora da Ordem, acho que no primeiro programa teve uma pergunta sobre isso, sobre de ataques israelenses contra o Irã, e nós falamos aqui na época que o Irã iria muito certamente, Israel muito certamente iria atacar o Irã. E tinham vários fatores que levavam a esse cálculo. Um deles é justamente esse enfraquecimento desses grupos que são bancados e que são armados e financiados pelo Irã. Israel, desde aqueles ataques do Hamas contra as kibbutzim ali na região ao redor da faixa de Gaza, começou a se envolver em guerras, em batalhas com todos esses grupos,
que saíram muito enfraquecidos de todos essas guerras com Israel. Então, o Hamas hoje luta pela sobrevivência, o Hezbollah no sul do Líbano, que é uma grande força militar, perdeu a sua liderança, milhares de combatentes, perdeu o seu arsenal, o regime do Bashar al-Assad caiu na Síria, as milícias na Síria e no Iraque, que eram e continuam sendo financiadas pela Irã, se enfraqueceram muito, até os hutis foram bombardeados não só pelo Israel, mas também pelos americanos. Todos foram se enfraquecendo muito. E eles eram ali a primeira linha de frente para resistir, em nome do Irã, aos ataques israelenses. Com esse enfraquecimento, ficou muito mais fácil para Israel atacar e concentrar diretamente com o Irã, porque tem muito pouca chance deles atacarem Israel em defesa do Irã. Então, eles têm um grande inimigo agora, o mais forte de todos, o mais importante de todos, mas os outros todos foram enfraquecidos. Então era, na verdade, um grande planejamento militar de Israel fazer todo esse processo para agora chegar naquele que é, de fato, o real inimigo deles, o mais forte, o grande rival ali na região, que é o Irã. Lori, queria que você explicasse um pouco de como que foi feito esse ataque, o planejamento estratégico, também a Mossad, o uso da inteligência. Conta um pouco para a gente o que você já apurou. Bem, há muitos anos que Israel prepara esse ataque, né? O Irã vem desenvolvendo o seu programa nuclear há muitos anos, desde os anos 70, 80, mas no início dos anos 2000, ele foi flagrado com um programa paralelo pela Agência Internacional de Energia Atômica, ali por volta de 2005, quando surgiram resíduos de urânio enriquecido em centrífugas que eram inspecionadas, e então a agência chegou à conclusão de que havia um programa paralelo, e aí foram descobertas instalações que não tinham sido relatadas pelo Irã no escopo do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eu fui para lá em 2006, no auge dessa crise, passei aí várias vezes ao Irã, cobrindo essa questão. Então, desde então, Israel prepara e já chegou a realizar alguns ataques, né, em 2013, também no ano passado, as instalações nucleares iranianas. Ataques militares, né, bombardeios, e em 2020 houve uma operação do Mossad, o serviço secreto, que matou o cientista que chefiava o programa nuclear, uma operação espetacular, parecida com as que foram realizadas de ontem para hoje. No caso, foram metralhadoras automáticas disparadas à distância, quando o carro desse cientista passava pelo local. E dessa vez a gente viu também operações do Mossad, ainda não temos todos os detalhes, mas tem até vídeos de agentes do Mossad operando dentro do território iraniano. Além disso, disparos de aviões, né, mísseis disparados por aviões, dezenas de alvos foram atingidos, provavelmente 200 disparos foram feitos, né, que mataram 78 pessoas, segundo o Irã, e feriram centenas, e entre as pessoas mortas estão né, o comandante, o chefe do alto comando militar, o Mohammad Baghati, que tinha unido tanto a Guarda Revolucionária de Elite, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, quanto o Exército Convencional, né? Então, ele tinha obtido uma coesão muito forte, um poder muito grande. Era uma pessoa-chave também, o conselheiro nacional do Ali Khamenei, o líder espiritual, o comandante da Força Aérea também. Então, esses foram ataques às residências desses personagens, desses comandantes, e também aos comandos militares, né? Israel visivelmente tinha a inteligência de onde essas pessoas estavam, né? E provavelmente, o timing do ataque realmente é uma combinação de muitas coisas, né? Como as que o Américo enumerou, os 60 dias, né, do final do prazo dado pelo Donald Trump para o Irã avançar no acordo, fazer concessões, e também, provavelmente, o fato de que a inteligência
israelense, ela sabia onde estavam esses comandantes militares, né? Confirmou que sabia onde estavam para que acontecesse essa semi-decapitação ou decapitação na esfera militar. É bom deixar claro que os líderes civis estão vivos, né? Ali Khamenei, que é quem dá as cartas no Irã, o líder espiritual, o ministro das Relações Exteriores, os negociadores do acordo, enfim, o Ministério Civil, não temos notícia de que tenham sido dizimados, né? E mesmo com relação à cadeia de comando, o Irã procurou deixar claro que estava preparado para isso, já substituiu, anunciou substituições imediatas desses comandantes militares e efetuou esse ataque de cerca de 100 drones, segundo Israel, efetuou esses ataques para demonstrar que a cadeia de comandos está intacta, né? Ele é capaz de responder militarmente, embora seja uma resposta bastante tímida, né, quando comparada com o que Israel fez e com a própria capacidade do Irã, que realmente, como disse há pouco o embaixador de Israel na ONU, né, numa entrevista coletiva, o Danny Cannon, ele disse que o Irã tem um dos maiores programas de mísseis convencionais do mundo. Acho que ele exagerou um pouco, porque disse que o Irã estava tentando se aproximar dos arsenais de Rússia e Estados Unidos. Acho que de Rússia, provavelmente, mas Estados Unidos acho um pouco mais difícil. Mas, de qualquer maneira, é um programa bastante robusto. Uma